E aí, pessoal, tudo bem? Animados com a próxima aula? Espero que estejam gostando, tá? Das aulas que a gente está vendo aí da Biologia Conversada, a Covid-19. Vamos agora para a parte 5, que seria informação, né? Proteínas, DNA e RNA. É muito importante para a gente entender um pouquinho mais sobre o vírus, o coronavírus e a doença. Então, da aula passada. Mas ainda tem tanta coisa que eu queria saber sobre proteínas, genoma. Não se preocupe, querida, vamos ver a estrutura do SARS-CoV-2. Lembrando que o SARS-CoV-2 é o novo coronavírus. Então, aí temos de novo, né, a estrutura do SARS-CoV-2 e mostrando, lembrando que ele é um vírus envelopado. Ele é envelopado porque ele tem uma membrana, né? Uma bicamada lipídica, que é uma membrana de gordura, né? Essa que o sabão consegue destruir, tá certo? O material genético dele é o RNA, que está aqui, está mostrando aqui que ele está dentro e recoberto por proteínas que formam o que a gente chama do núcleo capsídeo, né? Que a gente viu na aula passada, tá certo? Esse aqui no envelope dele tem algumas proteínas, ó, e tem essa proteína S, né? Que é uma proteína muito importante dentro da estrutura desse vírus. E é muito importante para a doença também, né? E aqui a gente vê aqui que essa membraninha dele, né, envelope, tem uma bicamada lipídica, que é realmente a que é destruída pelo sabão e pelo álcool gel, tá certo? Tem outras proteínas no envelope dele, tem a proteína E, tem a proteína M, tem a proteína aqui do núcleo capsídeo, né, que é a proteína N, tá bom? E o genoma dele é o RNA, é feito de RNA, que é diferente do nosso, que é feito de DNA. Eu acho que é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês o vírus, o SARS-CoV-2, ele visto ao microscópio eletrônico. Olha, interessante, né? Para ver o vírus, ele é tão pequeno, né? Mais ou menos 100 nanômetros de tamanho. E então, que é 0,1 micrômetros, né? Muito, muito pequeno, né? E dá para ver só no microscópio eletrônico. Aquele microscópio comum, que é o microscópio óptico, não permite. Então você vê, aqui é um SARS-CoV-2, ele é redondinho aqui, e olha como é que ele é recoberto dessas coisinhas aqui, que são as chamadas proteína S ou proteína spike em inglês. Spike é espinho, né? A proteína spike é a proteína do espinho, porque ele parece um espinho. E ela, na verdade, o nome dele, coronavírus, corona é coroa, né? E então essas proteínas spike formam como se fosse uma coroa, como se tivesse uma coroa em volta dele. Então é um vírus coroado, né? Esse desgraçadinho, esse desgramadinho desse vírus, SARS-CoV-2. Eu não acho ele legal não, desculpe aí, mas eu não gostei muito dele não. Mas ele é bonitinho, né? Miga, se o coronavírus tem proteínas, olha só, quer dizer que ele tem carne? Não, querida. A carne é um alimento rico em proteínas. As proteínas são moléculas com funções incríveis para os seres vivos. Essa é uma dúvida comum, né? Muita gente fala, eu vou comer proteína, eu vou comer proteína. A carne é a proteína, a minha proteína é o peixe, a minha proteína é o frango. Mas proteína não é essa proteína que ele fala, sim, é no sentido, num sentido de nutrição, mas não no sentido da biologia, né, da bioquímica. A proteína é um tipo de molécula. Então, vamos lá. Então, não são proteínas, né? Aquilo que ela falou, são alimentos ricos em proteína. Então, eu tenho aqui o peixe, salmão, tenho uma frango, queijo, carne de boi e ovos. São alimentos ricos em proteínas, tá certo? Mas quando a gente está falando de proteína aqui, não é que o vírus tem proteína, não, tá? Alguns exemplos de proteínas. Por exemplo, quando eu pego aqui os glóbulos vermelhos, a gente sabe que eles têm uma função importante no nosso sangue de transportar o oxigênio. E esse oxigênio ele é transportado por uma proteína chamada hemoglobina. Então, a hemoglobina é um exemplo de proteína. Os anticorpos que aparecem, por exemplo, quando a gente é vacinado,
para a Covid ou quando tem a doença depois, eles também são proteínas importantes na defesa nossa. A insulina é uma proteína também que está relacionada com o controle da quantidade de açúcar no nosso sangue, né? Então, a pessoa que tem um problema com insulina, da produção de insulina, pode se tornar um diabético, né? Que a diabetes é uma doença, muitas vezes causada pela falta da insulina. Então, são exemplos de proteínas, mas tem muitas e muitas e muitas e muitas proteínas que existem na natureza. Os anticorpos são proteínas e tem aquela proteína spike dos vírus, não é? Isso mesmo, querida, elas são fundamentais no processo. Então, a proteína spike ela é fundamental no processo. E outras proteínas também, né? Então, gente, olha o que está mostrando aqui. Está mostrando aqui um desenho do SARS-CoV-2. Está aqui, com seu envelope. Aqui a proteína S. Tem várias proteínas spike, né? Tem várias delas, tá? Proteína S. Tá? Só que uma delas está ligada num anticorpo. Anticorpo neutralizante, que seria um anticorpo que vai impedir que esse vírus se ligue na célula humana que está aqui. Tá bom? Então, só para mostrar para vocês, isso aqui é só um exemplozinho, tá? Depois a gente vai ver mais. Mas a proteína S é uma proteína. O receptor da célula humana, onde que o vírus vai invadir, é uma proteína. Os anticorpos são proteínas. É só para vocês terem uma ideia de como as proteínas são importantes na biologia. São mais importantes do que qualquer outra molécula, né? As proteínas são super importantes. Miga, como as proteínas são importantes? Mas o que é o genoma? Já vi outra pergunta. Né? Querido, o genoma é toda a informação hereditária que passa para outra geração, né, de um organismo. Sério? Achei que isso aí se chamava DNA. Aliás, o vírus tem DNA? Aí a amiga fala, o genoma humano é feito de DNA. O nosso genoma é feito de DNA. Mas o dos vírus pode ter DNA ou RNA. Então, o genoma pode ser feito de DNA ou RNA no caso dos vírus. No nosso caso, é sempre DNA. Aqui está mostrando uma figura muito legal, muito bacana, um modelo do DNA rodando aqui, né? Ele é composto de duas fitas que ficam em volta, uma rodando em torno de um eixo, né? Essas duas fitas de DNA. E numa célula, se fosse uma célula animal, uma célula humana, esse DNA ele fica no núcleo da célula. E ele leva as nossas informações genéticas, as nossas informações hereditárias. Então, esse nosso material genético, o nosso genoma, é formado por DNA. Agora, se eu pegar dois exemplos de vírus aqui, um é o SARS-CoV-2 e o outro é o HIV. O HIV é o vírus que causa a AIDS. Então, o vírus da AIDS e o da Covid-19. Covid-19 é a doença, né? E SARS-CoV-2 é o vírus. Então, o vírus da AIDS e da Covid-19 são vírus envelopados, a gente tinha visto, e os dois têm genoma de RNA. Tá vendo? O RNA do SARS-CoV-2 fica aqui, envolto nas proteínas do capsídeo, e aqui está os RNAs do HIV, tá bom? Que também é um vírus de RNA. Pois é, aí já está falando a amiga. DNA, RNA e as proteínas participam do dogma central da biologia molecular. Vige, amiga, tem religião nesse dogma? Essa querida, ela sempre fala uma piadinha, né? Não tem religião aí não, tá? Esse é um termo que se usou para mostrar um processo, esse dogma central da biologia molecular. O DNA e o RNA, as proteínas, são como frases formadas por letras. Olha que interessante. Entendi. E um vai passando a informação para o outro. O DNA
passa uma informação para o RNA e o RNA passa a informação para as proteínas. Querida, quantas frases a gente pode fazer com as letras do alfabeto? Ué, amiga, eu acho que dá para fazer infinitas letras de música. KKK. Ela gosta muito de música, né, a querida? Eita, tem 3 letras de músicas aqui. Eu não vou cantar dessa vez, não, porque eu tô falando da letra, né, não da música, né? Então a primeira aqui. As rosas não falam do Cartola. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, linda, né? Essa aqui, Índios, Legião Urbana. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Muito bonita. É só uma parte da música. E finalmente uma letra fantástica, Caneta Azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Todas essas letras de música foram feitas com letras do alfabeto. Olha que legal, tantas letras diferentes, né? Feitas apenas por 26 letras do alfabeto. E as proteínas, tem uma proteína aqui, o DNA está aqui, são como se fossem frases e as letras do alfabeto são diferentes. As letras do alfabeto das proteínas se chamam aminoácidos e as letras do alfabeto do DNA são os nucleotídeos. Não vamos entrar em detalhes. Tanto as proteínas como o DNA são consideradas polímeros. Polímeros são moléculas grandes. Aqui tem um polímero. São moléculas formadas por partes menores que são unidas. Então, e essas partes menores são chamadas de monômeros. Os monômeros das proteínas são os aminoácidos. Os monômeros do DNA são os nucleotídeos. Quando eles se juntam, formam uma molécula maior que o polímero, que pode ser a proteína ou pode ser o DNA. Esses monômeros é que seriam as letras do alfabeto, tá bom? Por causa das proteínas são aminoácidos, por causa dos nucleotídeos no caso do DNA são os nucleotídeos. Complicou? Então, o nome do nosso curso é Biologia Conversada. A palavra conversada ela tem 10 letras, como está mostrando aí, né? Quantas palavras de 10 letras podem ser escritas? E temos 26 letras no alfabeto, né? São 10 letras, são 10 posições, né? A posição onde está o C, a posição onde está o O e etc. Na primeira posição, como existem 26 letras, existem 26 possibilidades, né? Na segunda posição, mais 26. E assim, todos eles eu tenho 26 possibilidades em cada quadrinho desse. Para eu calcular a quantidade de palavras que podem ser escritas, seria então 26 elevado à 10ª potência, que isso dá um número que é 141 trilhões de palavras com 10 letras. Bom, é muita palavra. Outra pergunta. Quantas proteínas formadas de 10 aminoácidos podem ser feitas? Existem 20 tipos de aminoácidos, né? O aminoácido é como se fosse a letra. Então, quantas proteínas de 10 aminoácidos? 20 elevado a 10 seriam mais ou menos 10 trilhões de proteínas de 10 aminoácidos. Só que proteínas não tem só 10 aminoácidos, proteína tem muito mais do que isso. Uma proteína média tem 500 aminoácidos. Imagina, 500 letrinhas. Né? Quantas proteínas diferentes de 500 aminoácidos poderia existir? Seria então 20 elevado a 500, né? Que seria 20 elevado a 500, daria
3,27 vezes 10 a 650. Esse número não existe, não dá nem para falar esse número. Ele é muito maior do que o número de átomos do universo. Tá? Então, só para você ter uma ideia, que podem existir praticamente infinitos tipos de proteínas. Assim como tem infinitos tipos de letras de música. Entendeu? Não é legal isso? Infinitos tipos de DNA, infinitos tipos de RNA. Então, o dogma central da biologia molecular fala o seguinte: as informações genéticas contidas no DNA, aqui está o DNA, aqui está o RNA, que é chamado RNA mensageiro, no caso, e aqui está a proteína. As informações genéticas contidas no DNA, elas passam para o RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição. A informação que está no RNA mensageiro passa para as proteínas no processo chamado de tradução. E existe, em alguns casos, a possibilidade da informação que está no RNA passar para DNA também, que é chamado de transcrição reversa. Isso aqui é chamado de dogma central da biologia molecular. Tá bom? O DNA também ele pode duplicar, tá? Esse processo chama-se replicação do DNA. As proteínas que estão aqui que são as moléculas da ação. O DNA guarda a informação genética, o RNA pode guardar, no caso dos vírus, ou ele pode servir apenas para transferir a informação para formar uma proteína. E as proteínas que são as moléculas que vão fazer as coisas, elas que vão ter uma ação. Como os anticorpos, por exemplo. Miga, isso tem a ver com o negócio da vacina de RNA? Aquele negócio que eu falei do RNA, né? Querida, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Minha tia disse que a vacina vai mudar o meu DNA. E a minha disse que vão colocar um chip para a gente virar um robô. Então, a gente já pode falar sobre vacinas, miga? Já já, querida. Mas primeiro vamos ver mais sobre o SARS-CoV-2. Então, eu queria deixar para vocês mais essa frase, né, como está sempre fazendo, no final. Essa frase de Friedrich Nietzsche, que é um filósofo, que diz o seguinte: não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. E é isso que a ciência faz. A ciência ela procura sempre novos fatos, tentando se aproximar da verdade, mas nunca encontra a verdade absoluta. Ela sempre está em evolução. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês estejam animados para a próxima. Tá joia? Grande abraço para vocês e fiquem bem.